Olá, querido irmão, olá, querida irmã, bom dia. Que Deus abençoe hoje, rica e poderosamente, o seu dia. Eu desejo que esse dia de hoje, em que você está vendo esse vídeo, que esse dia seja abençoado para você. Ainda que você tenha aberto esse vídeo aqui só no momento da noite. Às vezes tem pessoas que têm muitos compromissos, não conseguem ver o vídeo já no início da manhã. Talvez alguns vão ver o vídeo somente no horário de almoço, talvez olhando o celular, talvez abrem o vídeo no horário de almoço, ou talvez vão ver o vídeo somente à tarde, à noite, quando chegam em casa. Não importa. De uma forma ou de outra, eu desejo que Deus abençoe o seu dia. Independente do horário que você for ver esse vídeo, independente de qualquer coisa, eu desejo que Deus abençoe seu dia. Que seu dia seja iluminado, que você possa ter a graça de ser bem-sucedido nesse dia, em todas as suas ações, desde o seu ir para o trabalho até o seu retornar. Tudo aquilo que você for fazer hoje, eu desejo que seja abençoado por Cristo Jesus nesse dia. Amém? Conforme eu sempre digo, você que talvez não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever para que você tenha a oportunidade de receber todos os dias no seu celular as orações que eu postar aqui no YouTube, ok? Meus queridos irmãos, a mensagem que me vinha ao coração para nós partilharmos está lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu gostaria de ler aqui para você todo esse texto, pois é um texto muito lindo. Fala a respeito de fé, que irá com certeza avivar no nosso coração. A partir do versículo 1 diz assim: Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Toma teu filho único, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. Lá oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e o tomou consigo 2 servos e seu filho Isaque. Ele rachou lenha para o holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse aos seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomando às mãos o fogo e o cutelo. Foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai, Abraão, e disse: Meu pai? Ele respondeu: Sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Retornou ele: Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: É Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus indicaria, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo disse: Não estendas a mão contra o menino. Não lhe faças nenhum mal. Agora eu sei que temes a Deus. Tu não me negaste o teu filho único. Abraão
ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar Abraão chamou o nome de O Senhor Proverá, de sorte que diz, ou até hoje, sobre a montanha do Senhor proverá. O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo: Juro-te por mim mesmo, palavra do Senhor, porque fizeste isso, porque não me recusaste teu filho único, eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma prosperidade tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto as areias do mar. Tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedecestes. Estas são as palavras do Senhor para nós. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito linda, porque ela nos mostra o que é ter fé. Fé é acreditar a Deus. Fé é você dar um passo no escuro. Fé é você, mesmo com toda a circunstância, te dizendo exatamente o contrário, você ainda assim confiar em Deus. Abraão confiou em Deus. No entanto, que quando os seus servos chegaram até a montanha, Abraão diz para eles: esperem aqui, eu e o menino vamos lá adorar e voltaremos. Abraão sabia que Deus iria prover algo. E entenda uma outra coisa, meu querido irmão. Não pense que Abraão iria pegar o seu filho, levar até o alto da montanha e na última hora, na hora de sacrificar o menino, que foi o que Deus pediu para que ele fizesse, não pense que na última hora Abraão iria, como se diz, desistir. Ah, Senhor, me desculpe, eu não consigo fazer isso. Infelizmente, o que o Senhor está me pedindo é muito grande. É sacrificar o meu filho, o único filho que eu tenho agora. Não. Abraão subiu até aquela montanha, decidido a cumprir com a vontade de Deus. Abraão foi até lá para cumprir aquilo que Deus tinha pedido a ele. Independente do amor que ele tinha pelo filho, ele iria cumprir com a vontade de Deus. É por isso, meu irmão e minha irmã, que Abraão é considerado o pai da fé. Meus irmãos, toda vez que Deus nos pede algo, toda vez que Deus nos pede para que nós façamos algo, talvez em favor dele, ou talvez em favor de algum irmão, algum parente, algum amigo, todas as vezes que Deus nos pede para fazermos algo, independente do que seja, ainda que seja a coisa mais inusitada do mundo, tenha uma certeza no seu coração. Nós só precisamos cumprir com aquilo que Deus nos pediu, porque o próprio Deus já está no controle de toda a situação. Entenda uma coisa, mediante a qualquer situação em que Deus te pedir algo, saiba que a parte mais difícil será sempre a que Deus cumprirá. Ele deixa para nós a parte mais fácil, a parte que cabe a nós, a parte que nós conseguimos fazer, que nós somos capazes de fazer. No caso de Abraão era ter fé. No meu caso e no seu, o Senhor Jesus vem nos pedir para esse dia de hoje que nós tenhamos fé no coração. Muitas das vezes, meus irmãos, nós dizemos que acreditamos em Deus, que nós temos fé, que nós somos homens e mulheres de Deus, mas na hora das provações, nós desanimamos, nós fraquejamos, nós murmuramos, nós questionamos a Deus. Meus irmãos, Abraão, ele não tinha uma Bíblia para poder ficar lembrando as palavras de Deus, que Deus o ama, que Deus é amor.
como nós temos hoje. A única coisa que Abraão tinha era a certeza de que existia um Deus que o amava e que ele precisava confiar nesse Deus. E olha o que aconteceu no final da palavra que nós lemos. Só porque Abraão obedeceu a Deus, Deus o cumulou de bênçãos. Abraão queria ser pai. Abraão não negou sacrificar o único filho que ele tinha. Por conta disso, meu irmão e minha irmã, após Abraão ter passado por essa prova de fogo, com toda a fé no coração dele, o Senhor prometeu a ele que ele seria pai, não somente de um filho, mas de uma grande nação, tão grande que nem seria capaz de contá-las. Seria como as areias do mar, seria como as estrelas do céu, os filhos de Abraão. E isso se cumpriu, meus irmãos. Hoje, tanto o povo judeu quanto o povo muçulmano são filhos de Abraão. E nós cristãos também, que estamos em Cristo Jesus, que seguimos a Cristo Jesus, nós somos enxertados na família de Abraão. Nós também somos filhos de Abraão. Olha quão numerosos são os filhos de Abraão. Meus irmãos, eu peço algo para você para esse dia de hoje. Confie em Deus. Confie em Deus. Deus tudo fará. Tudo fará. Amém? Senhor Jesus, nesse momento de oração eu clamo ao Senhor que derrame sobre todos nós o dom da fé. Senhor, nós podemos ficar sem algumas coisas aqui nessa terra, mas sem fé nós não podemos ficar. Sem fé é impossível caminharmos aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser de Deus. A fé é o fundamento de todas as coisas, é a certeza daquilo que nós não vemos. Senhor, não nos deixe faltar a fé. Assim como o Senhor não tem nos deixado faltar o ar para respirar, a saúde, o alimento, a água, também não nos deixe, Senhor, que falte em nós a fé. A fé também é algo essencial para o nosso viver, pois é ela que nos liga ao nosso Criador. E sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que nós pedimos para esse dia de hoje, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, a dica que eu deixo aqui para você hoje é a seguinte: simplesmente confie em Deus. Ainda que a situação te diga exatamente o contrário, confie em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle. Então confie em Deus. Amém? Estamos encerrando esse vídeo. Conforme eu sempre digo, compartilhe aqui esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de experimentar profundamente a graça de Deus. Conforme eu digo, será sempre uma alegria me reunir aqui com vocês todos os dias. Que Deus abençoe seu dia hoje, meu irmão. Que Deus abençoe seu dia hoje, minha irmã. Fica com Deus. Bom dia!